Salve, torcida corintiana! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Timão. Recado dado, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Corinthians vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e liga o sinal de alerta com uma sequência preocupante. Já se passou um mês desde a última vitória da equipe na competição, e o time amarga um dos piores desempenhos entre todos os clubes da Série A. Com apenas 36% de aproveitamento dos pontos disputados, o clube paulista tem a sexta pior campanha do campeonato, uma marca que reforça o clima de instabilidade e preocupação nos bastidores. O último triunfo no Brasileirão aconteceu no dia 16 de julho, fora de casa, contra o Ceará. Desde então, o time acumulou derrotas para São Paulo, Juventude e Bahia, além de empates com Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza, somando 7 rodadas sem vencer. Apesar dos maus resultados no Brasileirão, o time conseguiu ter um respiro fora da competição nacional. No mesmo período em que não vence pelo torneio de pontos corridos, o Corinthians bateu o arquirrival Palmeiras 2 vezes pela Copa do Brasil e garantiu vaga nas quartas de final do torneio, o que demonstra a oscilação entre atuações competitivas em mata-mata e o desempenho decepcionante no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, esse contraste não tem sido suficiente para tranquilizar a torcida, que vê o time se distanciar das primeiras posições da tabela e se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, o Corinthians está atualmente na 13ª colocação, mas o desempenho em campo preocupa mais do que a posição momentânea. A situação se agrava ainda mais quando se leva em conta que Santos e Grêmio, clubes que estão abaixo do Corinthians na tabela, possuem 2 jogos a menos e podem ultrapassá-lo nos próximos dias. Ou seja, a colocação atual pode não refletir a realidade caso os adversários diretos consigam pontuar. Para piorar, os números do primeiro turno colocam o Corinthians com sua terceira pior campanha desde a criação do formato de pontos corridos em 2003, um dado histórico que evidencia a gravidade da fase. O desempenho não é apenas abaixo das expectativas, é alarmante para um clube do tamanho e da tradição do Corinthians, que iniciou o ano sonhando alto e agora luta para se manter longe do Z4. Os próximos compromissos do Corinthians serão decisivos tanto para o futuro no Brasileirão quanto para a sequência na Copa do Brasil. Pela frente, a equipe terá uma sequência desafiadora com jogos contra Vasco, fora de casa, Palmeiras, na Neoquímica Arena, Fluminense no Rio de Janeiro e Sport em Recife. Em meio a esses confrontos, ainda terá pela frente o Atlético PR nas quartas de final da Copa do Brasil, com partidas de ida e volta que prometem ser intensas. A maratona exige foco total do elenco, que precisa reagir rápido para não transformar um momento ruim em uma crise prolongada. O técnico e os jogadores terão pouco tempo para ajustes, e cada ponto conquistado se torna vital na luta por recuperação. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo com apreensão. A queda de rendimento no Brasileirão contrasta com a esperança gerada pelas boas atuações na Copa do Brasil, criando um cenário instável e repleto de desconfiança. A pressão da torcida, o desgaste físico da equipe e a sequência pesada de jogos tornam o momento ainda mais crítico. O Corinthians precisa reencontrar seu melhor futebol com urgência, ou corre o risco de ver a temporada escapar por entre os dedos? A pergunta que fica é, o time terá força para reagir antes que seja tarde demais? Rumores cada vez mais fortes nos bastidores do Parque São Jorge indicam que um velho conhecido da Fiel pode estar voltando para casa. Roger Guedes, atualmente no Al Rayyan, do Catar, estaria no radar do Corinthians para reforçar o elenco ainda nesta janela. A informação tem ganhado força com o silêncio do staff do jogador e os recentes movimentos da diretoria corintiana no mercado. O atacante, que deixou saudades após sua última passagem, onde se tornou o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, pode ser o nome de impacto que o clube busca para mudar o rumo da temporada. A possível volta de Guedes anima o torcedor em meio ao momento instável que o time atravessa no Campeonato Brasileiro. Com faro de gol apurado e histórico de decisões em jogos grandes, seu retorno não seria apenas técnico, mas emocional, trazendo junto um pacote de identificação, raça e liderança dentro de campo. Depois de uma temporada espetacular no futebol asiático, onde empilhou gols e prêmios, o atacante surge como uma esperança real de reestruturação ofensiva no timão. Nos corredores da arena, a pergunta ecoa, será que ele vem mesmo para resgatar o protagonismo alvinegro? Dotado de explosão, dribles curtos e finalização precisa com ambas as pernas, Roger Guedes é o tipo de atacante que muda o ritmo de uma partida em poucos toques. Seu instinto artilheiro aliado à versatilidade para atuar tanto pelos lados quanto centralizado torna uma peça rara no futebol brasileiro. Além da técnica, chama atenção sua personalidade em campo, um jogador que não se esconde, pede a bola e costuma aparecer nos momentos de maior pressão. Essas qualidades, somadas ao seu histórico vitorioso com a camisa alvinegra, foram determinantes para que Dorival Júnior o indicasse como prioridade nesta janela.
Convencido de que Guedes pode ser o diferencial ofensivo que falta à equipe, o treinador vê na contratação não apenas um reforço, mas um líder técnico capaz de mudar o rumo da temporada. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, Roger Guedes viveu um ciclo de superação e brilho. No Corinthians, foi mais do que um atacante, tornou-se símbolo de entrega, técnica e identificação com a torcida. Com gols decisivos, arrancadas marcantes e atuações que levantaram a Neoquímica Arena, encerrou sua primeira passagem como o maior artilheiro da história do estádio, com 31 gols. Quando partiu rumo ao futebol do Catar, muitos acreditaram que seria o fim de sua conexão com o clube. No entanto, o que veio depois apenas reforçou sua evolução. No Al Rayyan, Guedes marcou incríveis 54 gols em 65 partidas, recebendo o prêmio de melhor jogador do país e mostrando que estava em seu auge físico e técnico. A adaptação imediata e os números impressionantes o consolidaram como um dos brasileiros mais letais fora do país, provando que sua jornada estava longe de terminar. Agora, diante da possibilidade concreta de retorno ao Corinthians, sua chegada representa mais do que um reforço de peso, vê a chance de um recomeço em meio a um cenário estável. Dorival Júnior, ciente das carências ofensivas do elenco, aposta na experiência, no talento e na força mental de Guedes para ser a virada de chave da temporada. O atacante, que carrega em sua bagagem títulos, críticas superadas e gols inesquecíveis, retorna a um clube em reconstrução, mas onde sabe exatamente como deixar sua marca. Para o Corinthians, é a possibilidade de reacender a confiança e o espírito vencedor. Para Roger Guedes, pode ser o capítulo mais emocionante de uma carreira construída na base do talento e da coragem. E agora, Fiel, será que esse é o nome certo para mudar o destino do Timão na temporada? Roger Guedes, que já deixou sua marca como artilheiro máximo da Neoquímica Arena e protagonista de clássicos inesquecíveis, pode estar a caminho de casa. A possível volta do atacante gera um misto de nostalgia e esperança, mas a pergunta que não quer calar é: ele ainda pode entregar o mesmo nível de futebol, ou até mais, do que vimos na sua primeira passagem? Com a camisa do Corinthians, ele já provou que sabe decidir. Mas depois de uma temporada mágica no Catar, será que o melhor ainda está por vir? Queremos saber de você, torcedor, essa contratação seria o ponto de virada que o elenco precisa? Com o time enfrentando dificuldades no Brasileirão e apostando tudo em uma retomada nos mata-matas, a chegada de um jogador com o histórico de Roger Guedes pode reacender não só o ataque, mas a alma da equipe. Você acredita que ele pode assumir esse papel de líder técnico novamente? Que tipo de impacto você espera dentro e fora de campo? Comente, compartilhe e faça parte dessa discussão que pode marcar um novo capítulo na história do Corinthians. Porque se depender da emoção, da garra e do peso da camisa, esse reencontro promete estremecer Itaquera. Notícias fresquinhas do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Corinthians. Até o próximo vídeo.